Olá, meus amigos, então retomando aí o princípio da legalidade, o estudo do princípio da legalidade, nós vimos as generalidades, vimos os fundamentos, então nós vamos ver o que? Os extratos do princípio, né, da legalidade. Então, para que esse princípio possa servir como garantia contra a ingerência estatal, né, é imprescindível o quê? O que norteia esse princípio, né? Então, primeiro, que a lei ela seja construída em sentido estrito. Então, lei em sentido estrito. Lei em sentido estrito. Então, não, o que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, não cabe produção de normas penais por medida provisória, resolução do Tribunal Superior Eleitoral, resoluções do Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público, lei delegada. Essas são outras espécies normativas que não se enquadram no princípio da reserva legal. Quando aquele princípio fala em lei, é lei em sentido estrito. Então, olha só, não pode ter medida provisória, não podemos criar direito penal por medida provisória, não podemos criar direito penal por resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Já pensou? O ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que agora vai ser o Barroso, né? Ele vem do Supremo, ele vai lá e por uma resolução do tribunal ele cria um crime eleitoral. Não pode. Também resoluções do Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público não podem criar direito penal, né? Já pensou? Cria lá crime punindo juiz, promotor, etc. E lei delegada, né? Olha só, o artigo 68 veda a lei delegada, né? No caso aí, na questão de direitos individuais. Ó, as leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Aí vem o parágrafo 1º, não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados, ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre nacionalidade, cidadania, direitos individuais. Direito penal, lembrando, retira a liberdade. Então, garantias individuais, aí, os direitos individuais não podem ser tratados por lei delegada. Lei delegada é quando o Congresso Nacional delega ao presidente da República a competência para legislar sobre certas matérias, tá? Então, olha só, para incidência, a lei deve ser em sentido estrito. A lei deve ser anterior, né? A gente já falou disso logo no início lá. A lei penal precisa ser anterior ao fato, né? Então, veda-se o quê? A retroatividade desfavorável a pessoa que praticou o fato. Então, se ela praticou o fato hoje e entra em vigor amanhã uma lei que agrava, né, que traz uma pena maior para aquele fato, que traz um tipo de regime de prisão mais grave para aquele fato, não pode incidir, né, porque a lei tem que ser anterior ao fato e não posterior. Tá? Então, que a lei seja escrita, né, isso é fundamental para que haja validade do princípio da legalidade. A lei pode ser escrita, deve ser escrita. Por quê? Os costumes, né? Eu não posso punir com base em costume. Costume pode ser usado como interpretação, como base de interpretação, mas não criar tipos penais, tá? Então, é vedado aí o costume incriminador. Que a lei seja estrita, ou seja, não pode se usar a analogia, o que se pode fazer é interpretação analógica. Então eu posso, quando a lei fala em arma, fazer interpretação analógica do que é arma. Agora, eu não posso usar a analogia, a não ser em bonum partem, né? A não ser a analogia boa, né? A analogia benéfica, a analogia incriminadora não pode ser utilizada. A lei deve ser certa, ou seja, a leitura, o entendimento tem que ser fácil. Por quê? Porque a lei ela é dirigida ao cidadão, ou seja, todos devem compreender o texto legal. Todos devem compreender o texto legal. Ela deve ser taxativa, deve ser clara, né? Não pode
não pode deixar margem aí. E alguns dizem que o artigo 20 da Lei de Segurança Nacional, que fala aí do terrorismo, né, ele não seria taxativo, né? Só que agora, com a Copa do Mundo e com as Olimpíadas, o Brasil foi obrigado a tipificar o terrorismo, né? Não havia esse tipo penal. Então, que a lei seja necessária. Olha aí, nós estudamos na aula anterior a intervenção mínima, né? A subsidiariedade, fragmentariedade, seletividade aí do direito penal, ou seja, a lei ela só vai incidir, ela só deve ser produzida se ela for realmente necessária, né? Senão, não há sentido. Então, eu estou dando um exemplo aqui, o artigo 273, né? Caput, pune o falsificador, e aí vem aqui, ó, pune aquele que disponibiliza o produto não falsificado, contudo irregular. Ora, se ele não é falsificado e é uma mera irregularidade, isso deve ser punido pelo direito administrativo e não pelo direito penal. Então vejam que há um excesso aqui, há uma desnecessidade, né? O legislador avançou aqui, ele foi além do que deveria o direito penal nessa situação. Então, a lei ela deve ser necessária para que ela não seja draconiana. A lei também deve ser exaustiva, né? Uma vez especificado ali, no tipo penal, ponto. Se o Estado estabeleceu que aquela conduta é daquele jeito, ela tem que ser exaustiva. Ela vai pôr um limite ali na aplicação, né? Então, fica bem claro que aquele é o limite e o Estado pode até, inclusive, estabelecer aí prescrição. A lei deve ser exata, ela deve indicar o destinatário, os limites, o que ela proíbe, o que ela obriga, o que ela permite. Então, a lei tem que ser exata, deve ter exatidão, não pode ter brecha. Isso tudo, né, são características doutrinárias. A gente vai olhar a lei penal, a produção legislativa, nossa, não é bem aquilo, né, que a gente estuda, mas beleza. Olha só, a lei deve ser pública, né? A lei penal, toda lei tem que ser pública, mas sobretudo a penal, então tem que ser publicada no Diário Oficial para ter validade aí, né? Para poder incidir. E a lei ela deve ser legítima, ela tem que resultar de um consenso social, né? Ela deve ser legítima. Na verdade, quando a gente fala em legitimidade, a gente está falando o quê? De um sistema político no qual as pessoas elegem os seus representantes e por meio deles, num processo legislativo previamente estabelecido, a lei vai ser produzida. Então é isso que fala em legitimidade, ou seja, a lei tem que ser produzida dentro de um regime político estabelecido na Constituição. Nosso sistema é representativo, nós elegemos representantes que vão lá e produzem a legislação penal. Legal? Olha só, legalidade é um ponto de partida, é a base do garantismo. A nossa Constituição Federal ela é garantista, ou seja, ela proíbe, ela veda, ela protege o cidadão dos excessos do Estado, do poder punitivo, da sanha punitiva estatal. Então, o garantismo ele se contrapõe ao direito de punir do Estado, ou seja, aqui é um sistema de freios e contrapesos. Então, se de um lado existe todo o poder estatal de investigação, né, delegado de polícia, policiais, aí promotor, sei o quê, aí o juiz vai julgar, toda uma estrutura voltada a isso, e o cidadão está lá, ele sozinho, contratando seu advogado, ou dependendo da defensoria pública. Se não houvesse um freio a isso, nós teríamos aí um governo, um Estado draconiano, tirânico, etc. Então, a base do garantismo é justamente o princípio da legalidade. Um delegado não pode acordar um dia e resolver prender as pessoas porque eu inventei agora um crime aqui. Não, a legalidade é o que limita isso, tá? Olha só, a questão da legalidade e da norma penal em branco, né? Então nós sabemos que a norma penal pode ser completa, ela traz tudo ali, né? Ela dispensa complemento normativo e valorativo. E nós temos a norma incompleta, e nós temos norma penal em branco, tipo aberto. Tá? Então a questão aqui, será que isso não ofende, né, o princípio da legalidade? Então nós temos aqui, ó, só relembrando, né,
A norma penal em branco é aquela que vai exigir aí um complemento normativo, né, que pode vir da mesma, né, da mesma instância legislativa, né, bem, ela emana do mesmo legislador, né, ou de legislador diferente. Né? Então, no caso da lei penal em branco própria, ela vem de um legislador diferente. Então, por exemplo, a lei de drogas, o conceito de droga é feito por uma portaria do Poder Executivo. Então, vem de uma outra esfera que complementa a lei penal de drogas. Né? O Estatuto do Desarmamento é a mesma coisa. Nós vamos buscar em decretos, lá no Exército, o que é arma de uso permitido, o que é arma de uso proibido, etc, etc. E do outro lado, nós temos a legislação aí, a norma penal em branco imprópria, é aquela que emana do próprio legislador, e ela é dividida em homovitelina ou homóloga, e heterovitelina ou heteróloga, ou seja, uma vem da mesma natureza do legislador que a norma penal, né? Então, vem da mesma instância legislativa. Por exemplo, quando você fala em funcionário público, está dentro do próprio Código Penal aí a definição, e aqui tem outro exemplo, né? O uso de documento falso, é um crime remetido ao próprio Código Penal, e a heteróloga é quando vem de uma instância legislativa diferente. Então, por exemplo, o direito civil complementando o direito penal, o direito civil complementando o direito penal, quando a gente fala em bigamia, quais são as restrições ao casamento, elas estão colocadas lá no direito civil, tá? Então, e a norma penal em branco, ao revés, isso aqui é aquela que trata da pena, né? Então, como por exemplo aqui quando fala de genocídio, a lei que fala de genocídio, ela remete às penas à pena do homicídio. Então, ela é em branco aqui, na parte penal, e ela remete para uma outra lei. Então, essas modalidades aqui, elas não ofendem o princípio da legalidade, elas encontram previsão aí e elas não ofendem o princípio da legalidade. Tá? Então, a legalidade formal e legalidade material. Né? Uma lei ela pode existir formalmente, né? Não basta só a legalidade formal, mas nós temos que também ter a legalidade material, ou seja, a matéria, o conteúdo, ele deve se submeter às regras constitucionais, aos tratados internacionais, para que ela possa ter de fato eficácia. Então, o que acontece? A lei de crimes hediondos, por exemplo, ela estabeleceu que o cumprimento da pena deveria ser totalmente no regime fechado. O STF entendeu que essa norma era inválida, porque embora ela fosse formalmente vigente, o formato dela estava correto, ela passou pelo processo legislativo e tal, o conteúdo dela ofendia a isonomia, a razoabilidade, né, o princípio da humanização das penas, da individualização da pena. Então, embora formalmente vigente, o STF entendeu que era materialmente inválida. Então, a legalidade tem essas duas faces, da formalidade e da materialidade, tá? Então, aqui nós temos as formas de controle, né? Isso aqui é controle de constitucionalidade, eu não vou descer muito ao detalhamento, que vocês estudam isso em direito constitucional, mas nós temos o controle de constitucionalidade concentrado, difuso, o difuso abstrativizado e o famigerado controle de convencionalidade, que é aquele na qual se utiliza Tratado Internacional de Direitos Humanos, enfim, para fazer a comparação de constitucionalidade. Mas isso aqui é matéria de direito constitucional, eu prefiro que vocês estudem lá com mais detalhamento, com o professor de constitucional. Bacana? Vimos então o princípio da legalidade, dentro aqui dos princípios relacionados ao fato do agente, vamos ver o princípio da irretroatividade da lei penal. Olha lá, o artigo 5º tem um inciso que diz o seguinte: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, assim, se vem uma pergunta, é verdade a irretroatividade da lei penal? Você tem que perguntar, depende. Se ela for benéfica, ela retroage. Se ela não for benéfica, ela não vai retroagir.
Então, a lei penal, ela só vai alcançar, produzir efeitos do momento que ela entra em vigência para frente. É essa a ideia. Agora, se ela for benéfica, aí sim ela pode retroagir. Então, esse princípio da retroatividade, ele está ligado à ideia de segurança, de liberdade da sociedade, porque senão seria muito perigoso. O legislador vai lá, depois do fato cria uma lei e ela vai retroagir para punir pessoas. Então isso não é possível. Como criar um tipo penal agora, olha, todo mundo precisa usar máscara e punir o início da quarentena, quem não usou. Cria o tipo hoje para punir as pessoas que não usaram em março. Isso não pode. Então, a ideia é de anterioridade a evitar a punição por fatos anteriores. E essa ideia também está colocada lá no artigo 2º do Código Penal. Então, a retroatividade da lei penal, ela é benéfica. Então, se a gente tem a vedação se a lei desfavorável é irretroativa, de outro lado, então, a conclusão lógica é que a lei benéfica, ela é retroativa. Então, tem questões humanitárias, tem questões de liberdade. Então, vamos lá, entra em vigor uma lei que diminui a pena, melhora o regime de um determinado crime, etc, etc. Essa lei vai produzir efeitos para trás por questões humanitárias, questão do status libertatis, do status libertatis do indivíduo. E por fim, aqui, nesse bloco, nós vamos ver o princípio da ofensividade. Princípio da ofensividade. Deixa eu molhar o bico aqui. Ele é também conhecido como princípio da lesividade. Ou seja, esse princípio está ligado, conectado à ideia de que nós protegemos bens jurídicos legítimos. Eu não posso criar um tipo penal para proteger uma determinada vertente religiosa. Não, eu posso proteger o bem jurídico crença religiosa. Aí beleza. Não importa qual matiz religiosa é. Isso sim. Então, ele vai proteger bens jurídicos, ou seja, a lesão ou perigo de lesão a bem jurídico. Ou seja, bens jurídicos são valores, são interesses, valores que são relevantes, que são importantes para a coexistência social. Então a vida é um bem jurídico importante, a integridade física é um bem jurídico importante, o patrimônio é um bem jurídico relevante. Não é adequado que em convívio social as pessoas atentem contra o patrimônio das outras. Isso traz instabilidade social. Então a ideia de bem jurídico é essa. Então olha só, lá nós falamos de seletividade, Então o direito penal ele vai selecionar quais bens jurídicos devem ser protegidos, em razão da ofensividade a eles aí. Então, essa eleição, ela é feita através da própria Constituição Federal, porque ela traz quais valores são mais caros aí à convivência social, quais valores são mais importantes para a convivência humana. E existe... Eu coloco aí no material, isso aí é bem para concurso público, A ideia de espiritualização de bens jurídicos, Isso aí foi criado por Klaus Roxin e ele trazia a ideia de que o direito penal ele se preocupava somente com danos, Com dano a bens jurídicos individuais. Só que aí com o tempo o direito penal ele foi se antecipando na tutela penal. Então, por exemplo, quando a gente pensa em criar um crime de porte ilegal de arma de fogo, basta que o indivíduo esteja portando, ele não estava usando a arma para matar alguém, para roubar, etc. Só o porte de arma já coloca em risco a convivência social. Então, ele está se antecipando. Isso Klaus Roxin chamava de espiritualização
dos bens jurídicos. É essa forma, né, do Estado agir de maneira antecipada, né? Ele já antecipa, ele passou a cuidar do mero perigo. Havendo um mero perigo, ele já vai ali e protege, tá? Então, desespiritualização, desmaterialização ou liquefação de bens jurídicos, tá? Então, para que ocorra, né, o delito, o que acontece? Nós vamos ter o quê? Efetiva, concreta e intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Ou seja, nós temos que ter ofensividade ao bem jurídico tutelado. Se o bem jurídico não foi colocado em risco de ofensa, não há o que se falar em aplicação do direito penal, certo? Então, às vezes, como nós vimos lá no princípio da insignificância, nós temos situações que são formalmente típicas, né? Estão previstas aí dentro do direito, de uma norma formalmente prevista, mas a substância, né? Nós não identificamos ofensividade suficiente para punir. É o exemplo da subtração da tampa da caneta Bic. A caneta já é baratinha. Não vale a pena movimentar toda a máquina judiciária para punir alguém pela subtração de uma tampa de caneta, ou um gole de cerveja, um gole de Coca-Cola e por aí vai. Certo? Então a ofensa precisa ser relevante, porque senão a ofensa é insignificante. Se é insignificante, não há tipicidade. E se não há tipicidade, o fato é atípico, então não há crime. E só é punível a ofensa a bens jurídicos de terceiro. Não cabe aí ofensa a bem jurídico próprio, tá? Existem alguns julgados aí do Supremo Tribunal Federal, mas que eles não são acolhidos de maneira geral. Teve, né, no sentido de que a arma desmuniciada ela não geraria ofensividade. Isso não é verdade, porque a arma pode ser municiada a qualquer momento, né? Então, quiseram dar uma aliviada aí na barra do pessoal que porta a arma sem autorização. Ah, não, mas a arma não está municiada. Beleza, mas ela pode ser municiada a qualquer momento. E a ideia é de proteção da sociedade como um todo, é evitar o perigo de dano, tá? Belezura, meus amigos? Então, com isso, vimos aí os princípios relacionados ao fato do agente. Ao fato do agente. Então, eu vou encerrar aqui esse bloco. Um grande abraço a todos e até a próxima.